Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16. Um programa que é uma parceria entre o CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo e a TV Câmara do município. Hoje, como é o mês de março, mês da mulher, a nossa programação está um pouco diferente e a gente vai falar de mulheres na política. E por isso a gente trouxe a educadora popular e também integrante da Comissão de Direitos Humanos aqui de Passo Fundo, Edvânia Rodrigues. Boa noite, Edvânia. Seja bem-vinda. Boa noite, Andressa. Boa noite a toda a comunidade que nos acompanha. Quero dizer que é uma alegria estar aqui com você e poder falar de mulheres, né? Poder falar de mulheres sempre, porque é falar da vida, falar da luta, falar da política e falar também dos nossos sonhos. A gente que agradece a sua participação. Bom, se tu quiser começar contextualizando um pouco quem é você, quem é a Edvânia, qual é a tua trajetória nos movimentos sociais? Então, meu nome é Edvânia Rodrigues da Silva, sou educadora, sou professora no município de Pontão, sou integrante da Comissão de Direitos Humanos aqui de Passo Fundo, mas sou também integrante do movimento de luta por moradia, por morar numa ocupação e por fazer essa luta que eu considero muito legítima pelo direito à moradia. E participo também da CEMUN, que é o grupo de mulheres que reflete, que discute sobre o racismo. Então são desses lugares que eu venho compartilhar, que eu venho conversar com você e com a comunidade que nos assiste nesse dia ou qualquer outro momento, né, também. Muito bom, Edvânia. Bom, uma das coisas que eu queria te perguntar, começar contextualizando, é que, segundo o site Politize, só 16% das mulheres ocupam cargos de vereadoras no Brasil inteiro. O teu cargo na política não é necessariamente legislativo, né, mas a gente sabe que você atua em defesa das mulheres. Queria que tu falasse um pouco pra gente, assim, sobre como tu entende isso, essa falta de representatividade de mulheres em movimentos políticos e em espaços de liderança. Como você sendo uma liderança de movimentos sociais? Eu acho que quando a gente discute o papel da mulher na política, a gente precisa trazer presente todo o contexto histórico, né, das nossas lutas, das nossas ações, trazer presente a questão do machismo, do patriarcado, como é que isso foi construindo esse papel político da mulher. E também trazer presente a nossa história na questão do mundo privado e do mundo público. Quando a gente pensa a mulher, nós sempre estamos já no nosso imaginário pensando a mulher para o mundo privado, lá na cozinha, cuidando da família, aquela coisa mais laborial. Quando a gente pensa a mulher na política, a gente precisa mudar esse olhar, né? E perceber que essa mulher está no público. Ela vai fazer esse enfrentamento, e ela pode fazer isso. Porque, veja, uma mulher que consegue discutir política, e quando eu estou falando de política, eu não estou falando nesse momento partidária, estou falando de política porque tem sonhos, porque tem pautas, porque tem discussões e porque tem defesas, as mulheres fazem isso muito bem. E nós fazemos isso já, Andressa, para dentro dos movimentos sociais. Nós atuamos, mas nem sempre esse mesmo movimento que faz essa defesa discute também o papel da mulher na política e na política partidária. Às vezes, por exemplo, nas nossas ocupações, as lideranças mulheres fazem todo o trabalho de base, mas quando a gente vai fazer o enfrentamento ou discutir as questões pontuais, quem faz são os homens. Então, assim, a gente precisa estar conjugando esse mundo privado com o público, enfrentando esses conceitos que já vêm ao longo da história, dizendo qual é o nosso lugar e rompendo com isso. E quando a gente traz esse elemento da falta de representatividade da mulher na política, eu preciso ainda dizer para você que se você for olhar a representatividade da mulher negra, ela ainda é menor. Se você for olhar a questão da mulher trans, travesti, isso ainda é maior, é mais gritante essa falta de representatividade. Então, discutir isso é discutir os nossos direitos, é discutir como é que essa mulher vem se construindo. Né, que não é negar tudo aquilo que a gente vem construindo, vem fazendo, mas como é que a gente vai agregando. E como é que a gente conjuga com tudo isso, por exemplo, a profissional, eu sou professora, eu sou casada, eu tenho um filho, como é que a gente vai conjugando tudo isso, né? Então, para as mulheres também fica mais difícil chegar na política, porque como eu disse anteriormente, tem uma construção histórica, que olha para nós e diz, tá, mas ali sim, aqui não, ela não vai saber fazer, ela é fraca, ela não tem conhecimento, será? Então, habita na população, na sociedade, um imaginário qual é o papel da mulher. E é isso que eu penso que o 8 de março traz e que a gente vem discutindo, que é romper com esses conceitos. Porque, veja, se esses conceitos foram construídos, eles são possíveis
de ser desconstruído, fazer uma outra leitura, discutir o papel da mulher nesse momento, nessas histórias, com as nossas perdas de direitos, com as garantias, mas assim, que mulher está vindo e está sendo construída agora, né? Então, eu penso que esse é um movimento de transformação, porque você faz a denúncia e ao mesmo tempo também você vai construindo. E aí eu penso que os movimentos sociais, eles são muito, vou dizer, não queria dizer a palavra bom, mas assim, eles são propositivos para a gente fazer esse amadurecimento, né? Que a mulher precisa ser enxergada no todo, né? Como na política, no profissional, na família, porque todas as vezes que a gente fragmenta, a gente acaba excluindo alguma parte, né? Não, e outra questão que também impede que as mulheres cheguem nesses lugares é o trabalho invisível, né? Que, explicando para o pessoal de casa, é aquele trabalho que não é remunerado, que é feito dentro de casa, numa relação amorosa, numa relação de casamento, quando você lava a louça e o seu parceiro não te ajuda, e as tarefas... Ajudar não, né? Quando as tarefas não são divididas igualmente. Mas isso também dificulta, né? Porque são mães, são mulheres que a gente já cresce acreditando que o nosso espaço é o espaço privado, né? Então, como fazer para mudar esse cenário? Eu penso que um papel, assim, importantíssimo, além do lugar de fala aqui dos movimentos sociais, eu penso que é a educação. Né? A educação, ela tem, apesar de todas as críticas ou dos limites que nós temos na questão da educação, ela é pontual. E aqui ninguém vai estar fazendo lavagem cerebral em ninguém. É discutir o contexto e a educação como ponto de formação. É discutir a questão política na educação e para a educação. Porque a gente fragmenta. Então agora a gente fala de política e não fala de educação. Aí a gente exclui alguém. Aí, na educação a gente quer dizer que as mulheres, as professoras estão ali. Né? Mas quando você vai discutir a política educacional para a formação das futuras gerações, a gente exclui então a mulher. Então discutir a mulher, discutir a política e perceber a importância da educação. Né? Para ela trazer esses novos ares, essas novas possibilidades, porque assim, a evolução também requer nova postura. Né? E eu penso que mais do que nunca, pelo menos nesse 8 de março, assim, eu tenho feito um pouquinho esse olhar, que mais do que nunca o 8 de março trouxe essa discussão da importância da liderança política nos espaços dos movimentos sociais, dos movimentos políticos mesmo, partidários, o quanto a gente consegue trazer uma qualidade. Não que os homens não façam, mas nós temos uma maneira de fazer diferente. Né? Porque eu sempre digo assim, quando a gente compreende que você fala de um espaço e que você fala de um lugar, e nesse lugar você não chega sozinha, né? Eu estou aqui com você, mas eu não chego aqui sozinha. Eu sou fruto de muitas mulheres, né? Da minha mãe que me deu a vida, mas eu sou fruto de muitas mulheres que disseram, não, vai que a gente vai com você. Esse ir comigo é desde ficar com o meu bebê para eu estar aqui, né? É desde me ajudar a cuidar da minha casa. Então, é um chegar coletivo. E aí você consegue não trazer só as minhas dores, só os meus sonhos de uma vida digna. Você traz o desejo de muitas mulheres, inclusive das que estão na educação. E sabe que a educação não responde às suas expectativas. Porque quantas meninas estão sobrando fora da educação fundamental, do ensino médio, da faculdade? E aí eu tenho que voltar, desculpa, mas eu preciso fazer esse recorte para a população que nos acompanha, que é a questão racial. Eu preciso olhar para a população como um todo, mas eu preciso trazer a questão de raça, que é a nossa população negra. Sim, não, a questão de classe também, né? De classe, concordo com você. E também tem outras questões que dificultam que mulheres cheguem na escola, por exemplo, a pobreza menstrual. Mas a gente sabe, né, que isso também é uma coisa muito específica, né? Que isso não vai acontecer com mulheres brancas e de classe média, porque mulheres brancas de classe média têm acesso ao absorvente, é uma coisa tão simples. Mas é outra coisa que limita, né? O acesso à educação, o acesso à academia, à universidade, à produção científica. E aí como faço, né? Para chegar, ocupar esse espaço político. Por isso que eu digo assim, que não basta ser mulher, né? Então, assim, não basta ser mulher para estar nos espaços de decisões, para estar na Câmara, né? Para estar na frente dos movimentos sociais, para ser diretora de uma escola. Precisa ser mulher que tenha as bandeiras deste povo que está à margem, porque senão qualquer mulher serve. Ah, mas aí você está sendo muito radical. Não, eu preciso ser coerente com aquilo que eu penso, porque nem todas as mulheres me representam. Né? Porque se é uma mulher que precisa ter essa dimensão da sensibilidade, né? Eu preciso me dar conta que um adolescente nem sempre vai ter o dinheiro para comprar o absorvente.
ou mesmo uma mulher casada ou uma mulher solo que está na periferia e que tem que escolher entre comprar o leite e comprar um absorvente. Né? Então, a gente ter essa sensibilidade do olhar pedagógico, humano, político, para entender de que sujeitos eu estou falando. Então, tudo isso dificulta. Né? Tudo isso dificulta. Então, para as mulheres chegarem na questão política, para as mulheres chegarem na própria academia, né, de formação universitária, assim, não é tão simples. Vamos estudar. Não, ela sabe o que ela enfrenta a cada dia. Né? Ela sabe o quanto custa todo esse enfrentamento, porque a gente pensa que poderia ser facilitado se nós tivéssemos políticas públicas, tivéssemos estratégia para potencializar a chegada e esse crescimento das mulheres. Porque eu sempre digo assim, quando a mulher cresce, quando a mulher avança, ela não avança sozinha. Toda a sociedade avança junto. É verdade. Você acredita que enquanto educadora, assim, que a educação foi importante para você decidir que queria estar nos movimentos sociais, que queria estar atuando em defesa das mulheres, das classes populares? Assim, ó, eu descobri isso que eu queria e que eu quero continuar quando eu me percebi como pessoa. Quem é a Edivânia? Uma menina negra, uma mulher negra, nordestina, professora e de classe trabalhadora. Então, qual é o meu lugar na sociedade? Que política e que sistema eu estou reforçando? E aí, quando eu percebi que eu também sofria, né, as violações de direitos humanos, né, as violações a não ter uma dignidade como a gente sempre sonha e acredita, eu comecei a me colocar como sujeito de luta. E aí eu me identifiquei com os movimentos. Eu sempre digo assim, eu não fui parar na Comissão de Direitos Humanos porque eu não tinha nada para fazer. Quando eu compreendi que a luta de direitos humanos é lutar por dignidade, né? É ter comida na mesa, gente, é ter educação, é ter moradia, isso me mobilizou. Né? E aí eu penso que eu fui muito feliz na minha trajetória acadêmica, porque eu encontrei professores que não foram insensíveis à minha ansiedade, né? Ou à minha perturbação acadêmica de querer mais. Eu sempre quis mais. Né? Eu sempre quis estar mais, tem isso, o que tem a mais? Né? Isso aqui não bate na minha realidade. Qual é o autor, quem é o pesquisador que vai de encontro com aquilo que eu penso? E eu sempre tive professores que diziam para mim, e hoje também, né? Edivânia, leia tal livro. Né? Então, a educação, ela foi primordial no meu processo de formação, para que eu tivesse um encontro. Eu sempre digo, a gente fala da educação, é tão solitário às vezes estudar, mas ele é muito acompanhado, ao mesmo tempo da solidão, da companhia de alguém que sonha, né, como você ou mesmo parecido. E agora, Andressa, mais do que nunca, a educação me ajuda assim, a me acompanhar nos meus processos políticos junto às comunidades. Né? As pessoas que estão na ocupação, elas precisam entender por que elas estão ali. Né? As mulheres solo desempregadas, elas precisam entender por que elas estão nessa situação. Né? Porque, por vezes, o próprio sistema capital quer colocar a culpa na vítima. Você não chegou porque você não tem capacidade, veja. Fulano chegou, você não tem o mérito. Não, a gente não pode ficar na dimensão do mérito. A gente precisa discutir direitos. Então, a educação me possibilita pensar como é que eu vivo e como é que eu faço esses processos com essas mulheres, né? Ou com a população a qual eu estou. Então, assim, eu costumo sempre estar nesse olhar e gosto muito da educação freiriana e da educação popular. Que é que me diz, não, essa educação serve, mas eu posso dialogar com a educação popular. Porque eu preciso olhar o sujeito. Quem é o sujeito? Mas no seu contexto, com suas dores, com suas alegrias e não no meu imaginário. No imaginário a gente mata um negro apenas porque ele está com o capuz na cabeça e ele é ladrão, hello. Né? Que imaginário é esse? Imaginário da mulher, que está com a roupa curta, me dá o direito de assoviar, entende? Então assim, a gente precisa ir desmistificando. E a educação, ela possibilita isso. Então assim, eu sou professora com as minhas crianças e eu sempre digo, eu sou eterna educadora. Porque a todos os momentos, na parada de ônibus, na minha casa,
na relação com o meu filho, na relação com a minha comunidade, eu estou atenta. O que eu posso possibilitar para a gente pensar com os pés no chão esse contexto para além de Passo Fundo, para além de uma ocupação, para além da minha sala de aula? O que eu posso possibilitar para as crianças que trabalham em Pontão pensar o mundo? O mundo da dignidade, o mundo dos sonhos, o mundo da utopia, o mundo do conhecimento. Então, eu tô a todo momento assim, e eu penso que eu só consigo fazer isso porque eu tive assim, educadores maravilhosos, eu tenho educadores maravilhosos ainda, e eu tenho companheiros e companheiras que dizem, leia isso, né? Ó, Edivânia, fica atenta. Então, eu sempre primo muito, Andressa, pela questão coletiva. Acho que ninguém chega sozinha, sabe? A gente chega juntos e juntas. Uns vão fazendo um caminho mais devagar, outras e outros vão mais rápido. Mas não deixar ninguém à margem. Sei que isso é meio utópico, não deixar ninguém à margem no momento que a gente fala de tantos problemas sociais. Mas é isso, gente. Acho que os movimentos sociais, os movimentos de mulheres, a própria política, como algumas mulheres vêm construindo, é isso. É coletivo. E eu acho que é a educação que é o caminho para esse coletivo, né? É isso aí. É a educação, porque o que é a sala de aula? Agora eu tô com uma turma do 4º ano, por exemplo, assim, e eu tenho ficado encantada. A discussão que vem. Nós discutimos agora, por exemplo, a mulher. Então, fomos estudar, fomos pesquisar. O que diz do 8 de março? Por que o 8 de março? Né? E eu desafiei, por exemplo, assim, eles olharem a mãe deles. Né? Como é que é a relação? Então, é lá onde eu moro, é lá no meu território, né? Não grandes mudanças, mas começa fazendo essas mudanças lá no seu território. E daqui a pouco você começa na sua rua, daqui a pouco você está na escola, e daqui a pouco você está discutindo essa situação no bairro, numa ocupação, por exemplo. E daqui a pouco a gente muda as coisas, né? E daqui a pouco a gente muda as coisas, né? Edivânia, a gente vai chamar para um intervalinho, mas a gente já volta. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, boa noite. Nós estamos voltando agora com o programa Educação em Debate. E para quem está chegando agora, esse programa é especial porque a gente está falando de mulheres na política e quem está aqui com a gente é a Edivânia Rodrigues, educadora popular e integrante da Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo. Continuando, Ed, a gente estava falando sobre a representação das mulheres, né, nos espaços políticos. Você, enquanto uma liderança que é militante, que atua nos movimentos sociais, teve algum momento que você se sentiu negligenciada por ser mulher? Então, veja, nós temos, acompanho aqui em Passo Fundo, mais de 3, 4 ocupações. Em algumas ocupações nós temos lideranças femininas, só lideranças femininas, com auxílio dos homens e dos demais moradores, porque aquilo que eu reforço é a dimensão coletiva, né? Mas em alguns momentos, assim, do trabalho de base, Andressa, aquilo que eu disse no outro bloco, é que, assim, quando se diz do trabalho de base, parece que é permissível, né? As mulheres fazem. Quando a gente precisa, por exemplo, assim, vir para a Câmara, né, no Legislativo, reunião com o prefeito, tá, mas será que as mulheres sabem fazer? Essa pergunta não é feita aos homens quando se tem em outras ocupações essas agendas, né? Ou então perguntas assim, mas darão conta? Então, assim, se você não está atenta a essas perguntas, você diz, não, é verdade, nós vamos ficar e vocês vão. Ou mesmo assim, para nós estarmos nesses outros lugares, a gente precisa pensar a nossa vida lá, né? O cuidado com o filho, a gente precisa pensar o trabalho, a gente precisa organizar todo um outros encaminhamentos da comunidade, da família para estar. Então, assim, se a gente não ficar atenta a essa questão das negligências, dessas incoerências do trabalho de base para dentro dos próprios movimentos, isso acontece. Porque assim, não, isso é normal, elas fazem aqui, mas nós vamos lá. Porque a gente não potencializa, bom, as lideranças vão, como é que a gente vai ajudar então para elas chegarem até lá? Dificilmente a gente faz essas discussões assim, né, para se dar conta de todo o processo que a gente
é fácil. Mas ao mesmo tempo que o grupo de mulheres vai percebendo isso, elas também vão se organizando, né? E vão determinando, não, vocês fazem isso, né? A última reunião que nós viemos, por exemplo, nós dizemos para os homens, vocês ficarão responsáveis pelas caronas, né? Nós vamos com fulano para chegar antes, para falar com o advogado, para ver a proposta, para discutir. Então, é muito interessante que é um movimento assim que a gente fica muito atento, e a gente vai construindo. E também dizendo para os homens, ó, não, aqui chega, aqui vocês fazem, aqui somos nós. E isso também, para os companheiros que estão do lado, se eles quiserem, também são educativos. Porque as perguntas que eles nos fazem, nós também devolvemos com perguntas para eles, para que eles se deem conta que é um processo juntos, assim, né? Vou voltar de novo. Precisa se libertar desse imaginário de que mulher serve para uma coisa e para outra não. Sim. E eu acho que fazer esse movimento, assim, de colocar mulheres para ocuparem espaços que as pessoas têm como serem tipicamente masculinos, também é uma dessas maneiras de questionar isso, né? De dizer, olha só, esse espaço também é nosso, a gente também pode. E que também homens também podem exercer outras funções que são tidas como femininas, né? Isso. Porque o gênero não deveria delimitar qual é o papel das pessoas num espaço público, né? Então, quando, por exemplo, assim, mesmo a gente chega falando especificamente das ocupações, né? São só as mulheres? Não, mas por que não? Mas se são só os homens, ninguém discute. Entende? Então, essas perguntas a gente precisa ficar atenta. Porque, a gente, só que ninguém discute o esforço que essas mulheres, por exemplo, falando agora das mulheres das quais eu acompanho, compartilho a vida e compartilho a luta, fazem para estar aqui. E o quanto isso é importante na construção da mulher que ela está sendo. E ela não está sendo uma mulher que está se construindo só para aquela ocupação. Ela está se construindo como mulher para a comunidade, para a cidade de Passo Fundo. Isso é importante, porque ela vai entendendo os seus direitos, ela vai entendendo os seus deveres e ela vai se entendendo como construtora também, né? Protagonista também daquilo que ela pode fazer, que não é só para ela. É para aquela comunidade. Então, isso precisaria ser olhado diferente. E às vezes a gente não tem esse olhar, né? Porque a gente vai na contramão. Nós estamos sempre na contramão, né? E assim, as mulheres são muito... Eu sempre digo, eu fico encantada por tudo que elas conseguem fazer, por tudo que elas conseguem organizar, equilibrar, mediar conflitos, né? Para ir construindo. Porque elas se sentem pertensas. Quando a gente se sente pertença, a gente quer dar o nosso melhor, né? Pela nossa comunidade, pela nossa família, pela nossa sociedade como um todo. Até porque a sociedade como está não nos serve. E na educação, Edivane, assim, considerando que tu é uma educadora popular, como educar crianças para que elas sejam futuras feministas e para que as meninas saibam que elas podem sim ocupar os espaços públicos e fazer parte da política? Eu penso que com as crianças tem um jeito muito bacana de se fazer isso, assim. Às vezes, eu penso que às vezes a gente coloca um peso muito nas costas das mulheres, né? E aí a gente diz, as mulheres. Mas tem eu vou falar de dois lugares. Eu acho que tem a questão da família, né? Quando o pai e a mãe têm os combinados, né? Por que lavar a louça precisa ser da mãe? Por que cozinhar precisa ser da mãe? Por que pensar os fazeres domésticos precisa ser só das mulheres? Não, lá na minha casa não é assim. Então, por exemplo, eu percebo que o Everson, que é o meu filho, ele já diz, hoje eu vou fazer comidinha, hoje eu vou limpar o fogão, né? Eu vou percebendo esses, né? E fico atento àquilo que ele fala, não para dar resposta, mas para perguntar a ele, filho, não poderia ser diferente? Despertar nele outro pensamento daquilo que já está dado pelo contexto. Na escola, na minha sala de aula lá, eu fico muito atenta àquilo que os adolescentes trazem. Então, quando eles trazem, eu também costumo escrever a palavra no quadro e vamos discutir esta palavra. O que significa isso? O que está por trás? E aí a gente conversa. E aí vai ser quem diz, não, mas que bacana, e outro vai dizer, não, mas isso aqui eu não concordo. Tá, por que você não concorda? Então vamos escutar, vamos discutir. Outra coisa importante é pensar os textos. Que textos eu ofereço? E aí eu acho que requer de nós educadoras, aquilo que cada professor sabe muito bem, que é a dimensão do planejamento, né? Eu vou planejar, então eu vou saber como eu conduzir. E não trabalhar numa postura de que isso serve e isso não serve.
ou de exclusão. Não, eu trabalho com os meus alunos numa postura de mediação. Tudo aquilo que eles trazem, a gente vai conversar. Agora, quando eles me perguntam, Prof. Edivânia, você faz como? Aí eu vou dizer, eu, Edivânia, faço assim. Eu, Edivânia. Até porque, veja, eu trabalho em Pontão, moro em Passo Fundo e hoje a gente tem as redes, né? Então, eles... professora Edivânia, assisti você, você falou tal coisa. Meu Deus, sério que vocês escutaram a prof? Sim. Tem alguma crítica? Tem alguma observação? Vocês gostaram? Não gostaram? Então, eu penso que a educação na dimensão do diálogo, né? Do diálogo sem rótulos, para uma construção feminista das meninas, dos meninos, de uma sociedade, porque, assim, veja, quando a gente pensa o feminismo, os feminismos, a gente precisa saber que a gente está pensando uma sociedade para todos, ninguém fica à margem, né? Às vezes a gente tem um conceito muito errado, as feministas querem acabar com os homens, não, eu não quero acabar com homem nenhum, até porque eu tenho um pai, tenho um marido e tenho um filho, agora eu quero pensar uma sociedade que trabalha a questão da equidade, que trabalha direitos, que o gênero não seja determinante nas nossas profissões, né, que a gente não precisa ter medo de andar na rua de noite só por ser mulher, enfim, eu quero desconstruir um monte de coisa. E eu penso que a educação ela pode fazer isso com uma leveza. Por quê? Porque os adolescentes eles são muito abertos e eles vão trazer. Né? E aí eles vão conversar também na família, eles vão conversar em casa. E quando se percebe que a gente tem uma proposta de sociedade onde todos garantam seus direitos, seus deveres, dignidade, qual é o medo? Agora a gente precisa estar aberto também para clarear algumas coisas que vêm atravessadas. Né? E estar do outro lado na dimensão também de escutar as críticas, né? De dizer, tá, mas é isso mesmo. Da leitura, eu acho que sem leitura a gente não faz isso. Né? A gente precisa ter essa dimensão da leitura, do conhecimento, da discussão, da formação e deixar o caminho sempre aberto. As escolhas eles vão fazendo, as crianças vão fazendo e eles têm aquele encantamento. Eu lembro que um dia um aluno meu falou comigo assim, a minha mãe não trabalha. Eu achei assim, falou com toda leveza, né? A minha mãe não trabalha, prof, ela fica só em casa. Oh, não trabalha? Não. Aí eu disse, nossa, e como é que você veio pra aula? Ai, pro, como é que eu vim? Aí eu comecei a descrever o que a mãe faz, né? Eu falei, tá, e agora? A mãe trabalha ou não trabalha? É mesmo, né? Então, veja, estou falando de uma aluna de segundo ano, a mãe trabalha. Então, eu discuti com eles. A mãe trabalha em casa e a mãe trabalha fora. Aí peguei o meu próprio exemplo. A prof. Edivânia faz as duas coisas. E a sua mãe pode escolher, né? Nesse momento ou outro momento. Porque a capacidade de nós podermos escolher. Acho que a gente precisa ter essa capacidade sem a cobrança. Acho que as mulheres precisam decidir as suas vidas sem a cobrança. Acho que o mal disso hoje é que a sociedade nos cobra muito. Né? Você tem que ser aquilo que a sociedade está te cobrando, não aquilo que você sonha para você. Como mulher, como mãe, como militante, como política. Acho que é essa a dimensão, assim. Não esses rótulos. Tem que ser assim, ou então você não é. Que isso, gente? O mundo é transformador, o mundo é aberto. Então, né? Vamos nos reinventar. Eu acho que outra questão que a gente pode levantar também é a quem interessa a falta de participação de mulheres na vida pública, né? Quem ganha com isso? Quem ganha com a ausência das mulheres nos espaços públicos? Porque a gente sabe que existe uma elite que para esse grupo faz sentido, né? Mas eu também acredito que para a gente formar uma sociedade que seja melhor e que seja coletiva, a gente tem que colocar mulheres, todas as mulheres, vários tipos de mulheres nesses espaços. E aí eu acho que nesse ponto, Andressa, a sociedade ela se deu conta disso, né? Porque quando a gente cria nos meios de comunicação, na sociedade, essa coisa, eu não gosto de política. Né? Eu escuto muito, eu não gosto de política. E eu sempre digo, pois é, enquanto você não gosta de política, você mulher, você jovem, tem outros que adoram política e estão, inclusive, decidindo sobre a sua vida. Então, assim, a gente precisa gostar de política. Porque é pelas políticas que a gente constrói todas essas questões de direitos, as nossas representatividades. E se dá conta de que enquanto eu estou dizendo, não, eu não gosto de política e eu delego isso ao outro, ele está ganhando. E geralmente quem está ganhando nessa perspectiva aqui perversa não é nem a mulher preta, falando especificamente das mulheres, nem a mulher empobrecida pelo sistema. Né? A classe média burguesa que tem todas as suas meritocracia e os seus privilégios. Que aí não se perde aquilo que tem.
E nós vamos só indo à margem. Não precisa ir muito longe, é só nós olharmos o contexto que nós estamos agora. De pobreza, ok, tem a pandemia, mas a questão da pobreza, do trabalho. Então, assim, a gente precisa despertar nas mulheres. E quem ainda não, né, nós precisamos despertar. Por isso que nós agora, sim, estamos, junto com outras mulheres, trabalhando a questão de encontros de mulheres, das comunidades. Né, das comunidades. E levar nesses territórios outras mulheres. Nossa, ela chegou lá. Ela chegou, ela conseguiu. Como é que você conseguiu? Então, ao mesmo tempo, vem a pergunta, como é que nós podemos conseguir? Então, quando a gente fala da representatividade, é isso. A representatividade, ela é importante. E ela aponta caminhos. E eu penso que os grupos de mulheres, dos movimentos sociais, ou mesmo os grupos que vão se formando por uma questão do despertar, é importante. Eu achei muito fascinante esses dias. Uma mulher me disse assim, a gente não fala muito para você, Edivânia. Ela disse, mas às vezes tem os burbulinhos na parada de ônibus. Nossa, a Edivânia estuda, trabalha, sabe? E ela disse, isso para nós é incentivo, Edivânia. Ela disse, eu nunca falei isso para você porque a gente... Mas depois eu fiquei com aquilo, digo, nossa, a gente nem se pergunta, né? Eu faço porque é uma escolha minha, né? Mas isso, para quem está naquele espaço... E um dia desse, uma criança me perguntou se após eu terminar o meu mestrado eu podia abrir uma escola nesse espaço. Ou seja, você vai conseguir olhar para nós aqui, né? Você vai conseguir pensar uma escola, Ed, que dê conta de uma educação para nós, que é uma criança que eu acompanho porque tem dificuldade na aprendizagem. E aí ele me fez essa pergunta. Né? E isso impacta. Porque eu na hora assim, fiquei sem resposta, porque o meu objetivo não é abrir uma escola, é a minha formação profissional, militante, mas aquilo ficou tanto que eu estou compartilhando agora. Será que de fato a gente não precisa pensar as nossas escolas nos territórios? Ah, mas vai dar conta em cada território de Passo Fundo pensar uma escola? Não! Mas tem lugares que a gente precisa ter a sensibilidade pedagógica para discutir aquilo que o território está gritando. Senão a gente não transforma. Porque também não é qualquer educação. Eu preciso ter uma educação que dialoga com o território, com as necessidades daquela criança. Eu entendi profundamente porque o desejo dela, da minha felicidade de ter passado no curso, abrir uma escola. Né? Porque, por exemplo, assim, eu atendo ele. Eu sei que ele gosta de café. Antes do atendimento eu dou um cafezinho. Porque eu sei que aquele café não é só o café. Então, falar do fazer política, da construção, da política partidária, pode até quem está me escutando dizer, mas é muito utópico. Mas se você quer trabalhar a humanidade, se você quer trabalhar gente, desculpa, mas eu acho que a gente tem que trazer esses cheiros todos, sabe? Essas pessoas todas carregadas de sonhos. E a educação precisa ser isso. O conhecimento, a gente não está discutindo abrir mão do conhecimento, não. Então, portanto, como é que a gente discute conhecimento, território, praxis e teoria, né? Nessa relação, junto com o humano, junto com o meio ambiente, junto com as pessoas que estão ali. Então, eu sempre digo, essas pessoas não são invisíveis. Essas mulheres não são invisíveis, apesar de quererem que a gente seja. Né? Mas a gente está sempre ali levantando a mãozinha. Ó, nós estamos aqui, porque nós também temos as nossas necessidades, nós também temos os nossos sonhos. Então, é de tudo isso que eu sempre digo, eu nem consigo dizer em palavra, que é o que a gente vai vivendo. Né? Então, para além do fazer política, é pensar a sociedade, é pensar as pessoas. Edivânia, a gente está encerrando por hoje, então a gente agradece muito a tua participação aqui na Educação em Debate. Esperamos que a gente possa se ver de novo. Obrigada pela tua disponibilidade, por toda a tua fala. A gente agradece. Eu é que agradeço, Andressa. Agradeço também a comunidade que nos escuta. Desafiar assim, a cada mulher lá no seu lugar, no seu território. O que eu posso fazer melhor aqui? Acho que a construção e a mudança começa com você. E lembre sempre, eu sou porque nós somos. Não chegamos a lugar nenhum sozinhos. Chegaremos sempre no coletivo. E obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Muito boa noite para quem nos acompanhou até aqui. Esse foi mais um programa Educação em Debate, um programa que é uma parceria entre o Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo e a TV Câmara. Até mais!
O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.